Ladies and gentlemen, família, Márcio Vulcão aqui na voz e tô vindo aqui fazer um vídeo em especial sobre a Páscoa e que tem me levado alguns dias a estar refletindo sobre esse momento ímpar. Mais uma vez, assim, com muita dor no coração, eu tenho que dizer que nós, infelizmente, não conseguimos ainda realizar, diante de 13 anos de trabalho, dois sonhos e objetivos que um ainda tem possibilidade de acontecer. O primeiro deles era a gente ter uma cantata de Páscoa, envolvendo as crianças nas ações e que a gente, de fato, traga a essência da festa mais importante na vida de um cristão, daquele que reconhece a Jesus como seu Salvador, como seu guia, como o caminho, não como um partidarismo religioso, como a sua propriedade e por aí vai, que eu já quero também dizer. O Jesus dos cristãos, quando você estuda teologia, você entende que ser cristão, de fato, não é um título, é um reconhecimento. A primeira menção da palavra cristão foram pessoas que olharam para discípulos e disseram: poxa, mas aqueles ali se parecem com o Cristo, são pequenos Cristos. E esse é o nosso papel. Ir na igreja, ser de uma denominação religiosa não te faz cristão. Dizer que o nosso país é cristão, com tanta violência, com tanta fome, com tanta desigualdade social, com tanta banalização do próprio evangelho, a conta não fecha. Para quem estuda cristologia e se permite mergulhar numa essência e não ser apenas o manipulado por manipuladores maldosos, vai entender o que eu estou dizendo e se permita a mergulhar nisso. E eu quero que você entenda de fato que a festa mais importante para nós é a Páscoa, que é a passagem, que é a entrega, que é um Deus se esvaziando de todo o seu poder, de todo o seu senhorio, para morrer por pessoas que não vale a pena, humanamente dizendo. Mas ele traz uma ótica dizendo: para mim vale a pena morrer por você, vale a pena morrer, se entregar, apanhar, ser humilhado. E para isso nos deixa alguns ensinamentos. É muito triste ver a forma que a gente tem caminhado dentro do cristianismo. Arrogância, prepotência, instituições religiosas acima do nome de Deus e reflexões que só trazem benefício ao único ser, conquistas, e o cristianismo não é isso. O cristianismo é entrega, é um Deus que se entrega. O primeiro exemplo é um Cristo que quebra a lei que diz assim, um dos mandamentos: ame ao próximo como a ti mesmo. E aí vem Jesus dizendo assim: um novo mandamento vos dou, ame ao teu próximo como eu amei a igreja. E de que forma ele amou a igreja? Mas se você parar para avaliar como as pessoas têm nos induzido a viver, pense em você. E muitas vezes num tom assim, dane-se o outro, viva você, não. Isso é uma linha muito fina e é um perigo. Você, aí usam até assim: ame o próximo como a ti mesmo, que cabe outra reflexão. Mas Jesus nos ensina
a nos entregar, a dar a outra face, a amar as viúvas e os órfãos, as mulheres, as crianças, e entender que há uma passagem diante de um caminho que é Ele para uma nova vida. Eu vejo uma busca incessante da felicidade e de se completar e de se preencher. E digo para vocês que isso só está em Jesus. Talvez a bebida ela vai te preencher por um momento, a maconha vai te preencher por um momento, o sexo vai te preencher, vai nos preencher. Eu vou me colocar aqui também, né, porque eu sou um mero pecador e um amante de Jesus, que tento aprender e aplicar, e ainda estou bem longe daquilo, mas tenho me esforçado. E nós estamos buscando incessantemente a felicidade, mas estamos fatiados, não sabemos mais andar em comunidade. A Santa Ceia não é esse ritual, a Páscoa não é chocolate. E também não tem problema você dar chocolate, desde que você explique para o teu filho o verdadeiro sentido. E nós precisamos começar a resgatar alguns valores, e que Jesus não seja lembrado no seu sacrifício de amor por nós, não somente na Páscoa, mas que seja diariamente, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, e que possamos sim pensar em nós, em si mesmo, mas nesse em si mesmo eu tenho que estar bem para aprender a andar em comunidade, para que eu não seja violento, para que eu não seja arrogante, para que eu não seja fraudulento, para que eu não ache que sendo mais esperto, né, praticando crimes, enganando e por aí vai, que seja para que a gente aplique de fato o genuíno evangelho. Me desculpe, mas Jesus não é dos evangélicos, Jesus não é dos católicos, Jesus não é do espírita, Jesus não é do candomblé apenas. Jesus é de todos. Jesus é até para os ateus, para aqueles que não acreditam. E eu tenho a convicção que muitos não acreditam, não é por Jesus, é pelo mau exemplo da prepotência de alguns que se intitulam religiosos. Mas trazendo para a mensagem que você se permita mergulhar nesse amor imensurável. A gente vive dias duros e difíceis, e que a gente tem até medo de falar, de se pronunciar, e estamos com medo até de sair de casa, de se relacionar, de se jogar. Permita-se, na sua dor, dobrar os teus joelhos e falar com Ele. Você não precisa do padre, do pastor, do pai de santo. É parte, mas o livre acesso que esse sacrifício na cruz nos traz é exatamente, você é livre, você tem livre acesso diretamente com Ele. Não precisa dar o dízimo, não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer oferendas. O que você precisa é ter um coração quebrantado e contrito, ou seja, de verdade, é reconhecer a tua natureza errônea e dizer: Jesus, eu me aperfeiçoo no teu amor. Me ensina a amar, me ensina a repartir, me ensina a andar debaixo deste amor. Isso não significa que você tendo Jesus, você não vai errar, na verdade é aí que a gente mais necessita. Eu vejo muita gente, o cara vivia errando, agora está na igreja, mas não acha que ele não vai continuar a errar. E foi uma boa escolha. Talvez você possa, mas você está falando tal. Não, eu só estou indicando que existe hoje uma fatiação que não tem nada a ver com Cristo, porque eu sou da Batista, eu sou da Católica, eu sou do Bola de Neve, eu sou da Universal, eu sou disso, sou daquilo, e a gente tem mais às vezes a placa da igreja como
a nossa verdade absoluta do que o nome de Jesus. E repito, a conta não fecha com tanta violência, com tanta depressão, com tanto vício, com tanta morte, com o crime avançando. A conta não fecha. Então nós precisamos de fato assumir o papel que o Brasil é um país cristão e que precisamos executar. Cadê a ilha de Marajó? Já pararam de falar? Cadê os pastores engomadinhos, raivosinhos porque aquela garota fez aquela música guiada pelo Espírito Santo de Deus para denunciar vocês, raça de víboras, canalhas, bandidos? Não estamos tocando na noiva, pelo contrário, quem está tocando na noiva são vocês. Cadê vocês nos asilos, nos hospitais? Não é mandando dinheiro não, vai lá você. Não é mandando obreiro não. Covarde, vocês ainda colocam o chip na cabeça de pessoas incríveis para que elas façam o serviço e você seja a estrela. E sendo que a estrela é Jesus. E eu quero finalizar o meu papo dizendo que música linda, que essa menina, ela avance. Mas foi ridículo ver, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, não é por medo de vocês não, é porque eu quero gastar a energia servindo, avançando e falando das coisas boas. E tenho que dizer, tem muitos pastores, padres, que têm caminhado na verdade, que têm aplicado o evangelho genuíno e que de fato a gente possa avançar com mais afinco isso, que a gente possa compartilhar mais isso. É tão triste porque a internet ela vai numa forma violenta ou avassaladora, numa velocidade ímpar para falar do mal, para falar de fofoca, mas quando é para mostrar coisas boas, a internet se acovarda. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E palavras bonitas, palavras bem postas, poesias românticas, não são a vida real. Que a gente comece de fato a fazer aquilo que é o que precisamos nesses dias, como católicos, evangélicos, espíritas e por aí vai. Vamos lá, aqueles que acreditam em Cristo, é se arrepender. Nós precisamos nos arrepender, precisamos fazer uma reflexão, precisamos morrer para o pecado, precisamos ser sepultados com esse pecado e precisamos ressurgir para uma nova vida. E que você não seja um ritualista, achando que estar somente nos cultos de domingo é o cumprimento do teu chamado. Os cultos estão lotados, mas os orfanatos, os asilos e os presídios, na qual a palavra nos orienta, Isaías 61, cabe uma reflexão sobre isso, estão vazios de pessoas apregoando, talvez porque dizem que o presídio é a faculdade do crime, porque talvez a faculdade do evangelho não está cumprindo o ID. É muito lindo ver pessoas indo para outros países, enquanto nosso país estão. Por que não juntamos todos os missionários que queiram ir para fora do país, caminhem para a ilha do Marajó? Eu vou dizer, eu estou em Sumaré e aqui precisa de muitos missionários, como eu sei que na tua cidade também precisa. Então que a gente se assente à mesa, faça um planejamento, pesquise onde está o caos e sem medo de ser feliz. Se você hoje for em qualquer delegacia no Brasil, as maiores ocorrências são desinteligências familiares. É exatamente isso.
Eu quero desejar para você uma feliz Páscoa e que você tenha uma reflexão sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus te convença e vença principalmente aos líderes religiosos arrogantes e prepotentes, e que você tire o chip que foi implantado na tua mente e você se liberte, sabendo que se você não for no culto de domingo porque você está ficando com a tua família, indo no asilo, indo no presídio, indo no orfanato, indo no hospital visitar os enfermos, você está, e se você quiser ficar para assistir o teu futebol, se você quiser ficar em casa para fazer uma caminhada, fique tranquilo. O Evangelho não é escravidão, ele é liberdade. E que você tenha coragem de viver Atos 4:32, que é o versículo que está tatuado no meu coração. Eles tinham uma só alma e um só coração. No meio deles não havia necessitados. Tudo que eles tinham lhe foi em comum. Esse filme que está passando aqui atrás, aqui no meu notebook, ele não retrata nem metade do que sofreu Jesus. Quando você estuda a morte de Jesus na cruz, é agonizante. E indico você pesquisar no YouTube. E ouvindo um mestre que eu assisto, eu não vou citar o nome para não ter bloqueios, né? Mas ele diz que é dantesco se me falassem hoje que alguém vai morrer por outro dessa forma violenta, por alguém como eu, ou como você, ou como alguns que a gente pré-julga. É dantesco, é absurdo, mas foi por mim e por você. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe, grande abraço.